Todos nós temos opiniões sobre Israel. Alguns não têm opinião, acusam e demonizam, afirmando com convicção que Israel está a provocar um genocídio contra o povo palestiniano. O termo genocídio tem uma definição jurídica específica ao abrigo do direito internacional. Lemos na Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, de 1948, no seu artigo 2, que se trata de um ato específico perpetrado com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Podemos ver que a definição dá ênfase à palavra intenção. Não há dúvida de que os turcos tinham a intenção de assassinar os cristãos armênios durante a Primeira Guerra Mundial. Os nazis queriam eliminar até o último bebê judeu e, para isso, criaram a pior máquina criminosa de que há memória. Vejamos as intenções de Israel. Se o Estado de Israel quisesse genocidar o povo palestiniano, teria as capacidades militares para o fazer numa questão de segundos. De acordo com várias avaliações, Israel possui várias centenas de ogivas nucleares. Pensem logicamente. Se quisesse, Israel poderia lançar uma pequena bomba tática que aniquilaria qualquer presença palestiniana em Gaza. Israel tem as capacidades, mas não as intenções. Os palestinianos do Hamas têm as intenções, mas não as capacidades. De facto, quando dispuseram de algumas horas para manifestar os seus desejos, cortaram gargantas, violaram e cremaram. Vamos continuar a tentar pensar de forma lógica e racional. Se Israel estivesse a levar a cabo um genocídio palestiniano, teríamos números demonstráveis. Uma pessoa pode argumentar que cada morte humana é um genocídio, mas não estamos aqui para analisar as capacidades poéticas das pessoas. Aqui somos confrontados com uma acusação que questiona a bússola moral de quem faz tal calúnia. 1,5 milhão de arménios, 6 milhões de judeus. Passemos em revista os números. A população palestiniana da Judeia, Samaria e Gaza, em 1950, era de 1 milhão. Atualmente são 5 milhões. Em 1997, havia 1 milhão de palestinianos a viver em Gaza, e hoje há 2 milhões e 200 mil. Os números falam por si. Se Israel estivesse a cometer um genocídio, seria um ato de incompetência grosseira por parte de um país que se distingue pela sua precisão tecnológica, seja qual for o ponto de vista. Acusar Israel de genocídio não faz sentido. No entanto, temos de fazer um exercício muito mais importante. Vejamos por que é que alguém se atreve a afirmar uma tal barbaridade. Podemos descrever quem difunde esta calúnia, com base na síndrome do espelho. Imaginem que são europeus. Sabe que os judeus foram assassinados nas suas terras durante a Inquisição ou a Shoah. Tu, os teus pais ou os teus avós simpatizaram com aqueles que levaram a cabo esses massacres. Não fizeram nada para os impedir ou afirmam que não podiam fazer nada para os ajudar. Se fazem parte deste importante grupo de pessoas, será bom para vós que agora sejam os judeus a fazer o mesmo e que agora estejam a cometer genocídio. Talvez assim a culpa não seja tão pesada. Podem não ser europeus e, no entanto, se repetirem esta calúnia infundada com convicção, o que vos torna diferentes daqueles que, na Idade Média, diziam que os judeus matavam crianças para fazer panásimo, ou daqueles que afirmam que os judeus dominam o mundo, ou daqueles que afirmam que eles criaram a peste negra ou o coronavírus. Todos eles compram maçãs podres. Todos eles defendem posições falsas que os ajudam a justificar a matança de judeus. Prestem atenção que quem acusa Israel de genocídio, quando tem de condenar o Hamas pela sua barbárie, fala com uma boca pequena. A outra razão pela qual as pessoas espalham a calúnia do genocídio estão a copiar o modus operandi nazi. Antes de assassinarem 6 milhões de judeus, os nazis convenceram uma parte da população esclarecida de que os judeus não eram seres humanos, eram uma sub-raça próxima de um vírus. A desumanização dialética precedeu a execução física nas câmaras de gás. Imitando a propaganda nazi, quem inventa que os judeus cometem genocídio procura desumanizar o Estado de Israel para tornar mais legítima, confortável ou suportável a ideia de destruir essa nação. Todos nós temos uma opinião sobre Israel. É a altura de nos concentrarmos nos aspectos psicológicos e morais daqueles que acusam os judeus. Sem dúvida que, no passado, aquele que hoje acusa de genocídio seria silencioso, cúmplice ou impassível perante um verdadeiro genocídio. Não importa se o demonizador é um professor de escola ou um prêmio Nobel, eles são a banalidade do mal e por isso devem ser destacados.